Sabe, meus irmãos, essa manhã eu tenho uma mensagem que eu creio ser da parte de Deus, porque eu nunca escolheria pregar isso ou falar sobre isso. Mas não é toda a ocasião que Deus nos chama a ser obedientes. Deus nos chama para viver, mas em momentos específicos da nossa vida, do nosso chamado, nosso caminhar com Deus, que Deus nos chama especificamente à obediência. A dizer, você vai falar o que eu quero ou o que você quer dizer? Você vai apresentar uma mensagem que cativa uma audiência ou você vai falar o meu recado ao meu povo, à minha igreja? Eu falei, Senhor, longe de mim, não quero ser destruído, mas que o Senhor encontre graça nessa estrutura para falar do teu amor e comunicar a tua verdade à tua noiva. Sabe por quê, igreja? Jesus vem buscar uma noiva que combina com Ele. A noiva de Jesus combina com Jesus. Jesus é o Rei de justiça, nós caminharemos em justiça com Ele. Amém? Nós caminharemos lado a lado com Jesus, em graça, em humildade, amor e justiça. Então, essa semana antecede a Páscoa, sim ou não? Amém? Nós vamos estar celebrando aqui com os adolescentes, pré-adolescentes e as crianças. Estão preparando algo lindo, né? No próximo fim de semana já, né? Eu acho, é isso mesmo. E a Páscoa é a celebração mais importante para aqueles que se dizem cristãos, porque a Páscoa nós celebramos a ressurreição de Jesus. E nós estamos na semana que antecede a Páscoa, e essa mensagem que eu tenho para falar, Jesus falou aos discípulos uma semana antes da sua morte e ressurreição. E eu só percebi isso hoje de manhã. Não foi intencional, mas eu creio que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja IPR nessa manhã, amém? Então que o Senhor me encha de graça nessa manhã para falar o que Ele tem à sua igreja. Eu creio que, como eu estava falando, nós estamos caminhando para um destino de glória, aquilo que Deus tem para realizar através da sua igreja global na terra. Não preciso repetir, mas preciso ser enfático que estamos nos finais dos tempos, os fins dos dias. Os últimos tempos estão aqui já, nós já vivemos eles. São tempos finais, tempos difíceis, são tempos que são desafiadores. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus te chamou para um tempo como esse. Assim como a rainha Esther, Deus te chamou para um tempo como esse. Deus te chamou para um tempo como esse, para estar posicionado, para se apresentar diante do rei e pegar dele o seu favor, para que juntos nós possamos trazer liberdade, libertação àqueles que estão cativos. Esther fez isso para o seu povo, Israel, seu povo judeu. E nós somos esse povo que o Senhor conta nessa hora tão importante da humanidade, nessa hora crucial, eu diria. E se Deus está nos chamando para algo tão relevante, tão importante nessa hora, queridos, não vai ser tão fácil cumprir a nossa missão, cumprir o nosso dever e a nossa tarefa. E são 4 as armadilhas que Satanás, nesse tempo, Jesus, uma semana antes da sua crucificação e de ressuscitar, ele tem um tete a tete com seus discípulos, ele tem um momento ali com seus discípulos. E o texto está em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 9. Jesus está ali com os discípulos, e os discípulos perguntam: Jesus, nos diz quando será o fim de todas as coisas e os sinais desse fim, da tua segunda vinda. Jesus começa ali a dar o seu discurso para os seus discípulos. É uma semana antes da Páscoa, uma semana antes da sua morte. Jesus começa a falar de coisas que sobrevirão naqueles tempos, naqueles dias, e são esses os dias. São esses os dias que nós estamos vivendo exatamente agora. E Jesus fala ali então, irmão, de 4 armadilhas que Satanás vai colocar no fim dos tempos, para nos impedir de chegarmos ao nosso destino. E são 4 as armadilhas de Satanás no fim dos tempos. Aqui está: luxúria, ofensa, temor e engano. E eu preciso ser pastoral nessa manhã, com teor profético, mas pastoral.
Porque, queridos, essas 4 armadilhas de Satanás, essas 4 coisas agrupadas, elas formam um lote. E o lote é um conjunto de coisas agrupadas para um fim. Conjunto de coisas agrupadas para um fim, um propósito. E Jesus fala que a primeira delas é a luxúria. E a luxúria nada mais é do que crer numa mentira a respeito dos meus desejos. É quando eu dou ouvidos ao inimigo, a Satanás, a respeito dos meus desejos. Daquilo que eu preciso. É um afã, sabe? Um desejo, uma força tão grande de querer cumprir aquilo que minha alma anseia, que minha carne quer. Que eu faço o que for preciso, eu passo por cima do que for para satisfazer os meus próprios desejos. Luxúria é isso. É crer numa mentira a respeito dos seus desejos. Não, você precisa, olha, afinal de contas, você tem que ser feliz. Você precisa satisfazer todos os seus desejos em todos os âmbitos sexuais. Você pode ser o que você quiser. É crer numa mentira que Satanás vai lançar no fim dos tempos a respeito também da nossa sexualidade. Então Jesus vai falar sobre isso. O próximo que vai ser o tema dessa manhã é a ofensa. A ofensa é nós darmos ouvidos a uma mentira sobre o outro. A ofensa é quando eu ouço uma mentira sobre alguém. E isso eu deixo com que afete a minha fé, enfraqueça o meu relacionamento com o outro e com Deus. Porque se eu não tenho paz com o outro, eu não posso ter paz com o Senhor. Como que eu posso dizer que amo a Deus e não amo o meu próximo? Então Satanás vai tratar de mentir para nós sobre o outro, para que nós não tenhamos relacionamento e assim não nos relacionemos com Deus na medida que Ele quer que a gente se relacione, para termos uma vida saudável espiritualmente. O próximo é o temor, ou seja, o medo. E o medo é quando eu creio numa mentira a respeito do meu futuro, a respeito de mim. É o medo que o inimigo lança para nós. Olha, você não vai conseguir chegar ao teu destino. Olha, você é imperdoável. Deus não perdoa esse tipo de pecado que você está preso. E o inimigo começa a lançar medo no nosso coração. Medo para que a gente não cumpra o nosso propósito, para que a gente não chegue ao nosso destino. E vai minando as nossas forças. E por último, o engano, que é o medo. Também é uma mentira que Satanás coloca em relação a quem é Deus. Então eu estou dando um panorama assim, irmãos, que nós precisaríamos de tempo para falar sobre cada uma dessas 4 coisas e expandir mais, mas hoje o nosso foco vai ser a ofensa, que é o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que nós precisamos ser livres da ofensa. Quantos querem ser livres? Pessoas inofendíveis. Amém? As pessoas do reino, elas têm que ser inofendíveis. Eu não cheguei lá ainda, mas estou buscando ser esse tipo de gente. Não sei se essa palavra existe. Se é inofensível ou inofendível. Mas no meu português americanizado, qualquer um dos dois serve, eu acho. Mas para ilustrar isso, irmãos, fica comigo aqui, vai acabar logo. Mas para ilustrar isso, pensa nessa visão aqui agora. É como se você está no exército. Quantos aqui fazem parte do exército do Senhor Jesus? Quantos foram aqui para o bootcamp? Vocês viram lá todo mundo vestido de exército? Vocês dançaram o tiro, liro, liro. Vocês fizeram lindo. Guerreiros de Jesus. Imagina você agora um soldado de Jesus, vestido como um soldado, pronto para a guerra, e você está desse lado do campo. Vou para cá que eu sou canhoto, então vou ficar do lado esquerdo meu. Então imagina que você está vestido de soldado, você está desse lado do campo aqui. E o Senhor colocou a tua recompensa lá onde está a Nicole, lá do outro lado ali. Ali a prosperidade espiritual, mais do que financeira. Ali está o teu destino, onde Deus quer fazer você chegar. Ali estão as promessas de Deus para mim e para a sua vida. Amém ou não amém? Está lá do outro lado. Jesus escreveu, você vai chegar lá, você vai chegar ao teu destino. Porque eu li o fim do livro e a gente chega mesmo. Em Apocalipse a gente está lá com Jesus, reinando. Sim ou não? Isso me anima, porque Jesus já escreveu a história. Nós estamos do lado, irmãos, de quem vence. Quem tem que estar preocupado é o capeta.
Quem tem que estar preocupado é Satanás. Por isso que eu não me preocupo. Mas eu preciso observar e exercitar a minha salvação para eu chegar lá naquele lugar. E o Senhor Jesus, quando está ali com os discípulos, nessa semana que antecede a crucificação, a Páscoa, a ressurreição, Ele está dizendo: olha, vocês vão chegar até o destino. Todos vocês, exceto um, o traidor. Todos exceto um, aquele que vai me trair. Mas olha só, para chegar lá, o inimigo ele vai colocar minas escondidas nesse percurso, nesse campo, até você chegar lá. Vocês estão comigo? Jesus está dizendo que nós vamos chegar, mas se eu vou perceber essas minas ou não, it's up to me. Se eu vou perceber onde estão ocultas essas bombas que Satanás coloca no caminho, vai depender da minha diligência. Vai depender se eu vou estar alerta ou não. E Jesus diz assim: haverão 4 tipos de bomba até você chegar lá. 4 tipos de explosivos. Jesus falou da luxúria. Jesus falou da ofensa, do medo e do engano. Ele falou: isso são coisas que Satanás vai tratar de esconder, ocultar no caminho. Mas eu quero que vocês estejam atentos. Porque aquele que estiver comigo, aquele que estiver em relacionamento comigo, eles vão saber onde estão cada uma dessas coisas. E eles vão saltar sobre essas minas. Eles vão chegar ao destino ilesos. Porque você pode até chegar no destino sem uma perna, sem um braço, meu irmão, mas você chega. Você se arrasta, mas você chega. Mas Jesus quer que você chegue inteiro. Jesus quer que você chegue inteiro. E chegar inteiro, chegar ileso, só depende de nós. Então vocês entenderam a visão? Sim ou não? Então a gente se enche de compaixão. Sabe, o coração pastoral ele se enche de compaixão por aqueles que às vezes não vão chegar. Porque no caminho vão haver uns pastor que vai pisar na mina da ofensa, vai pisar na mina da luxúria, vai pisar na mina do medo, do engano. Então Deus nos dá 2 cargas: por aqueles que se pedem para treinar uma geração que vai mostrar aos outros o caminho, por onde trilhar e como chegar até lá. Então você é um soldado do Senhor. Diga: eu sou um soldado de Jesus. Nós estamos convictos que Deus tem para nos dar tesouros. Sabe, queridos, bênçãos, unção, autoridade, prosperidade, está tudo lá de lá. E a prosperidade ela não é só material, porque não adianta você ter recurso, você ter, riqueza e você não saber aplicá-la. Porque você vai investir mal. A prosperidade que vem de Deus, ela vem banhada em sabedoria, para saber administrar tudo que Deus vai fazer chegar às suas mãos. Amém? Quantos querem essa sabedoria, essa graça, essa unção? E está do lado de lá, irmãos. O que adianta a gente ter muito recurso sem saber empenhar ele? O que adianta? O que adianta a gente estar bem financeiramente se a gente não entende qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito de ter recurso e dinheiro? O destino, irmãos, é caminhar na vontade de Deus. Diga comigo: o destino é caminharmos na vontade de Deus. Então você é alguém que Deus vai usar. Você mesmo. Eu estou apontando o dedão, é para você. Deus quer usar você. Deus quer usar você nos últimos dias, no fim dos tempos, como essa igreja que vai lutar contra esses 4 inimigos em nome de Jesus. Nós vamos não só lutar, mas nós vamos sair vencedores dessa guerra. Quantos estão comigo aqui? Quantos estão os vencedores? Amém? Então Jesus alertou que nesse fim dos tempos, irmãos, isso aconteceria. E você é um daqueles que o Senhor está contando para levantar uma geração que não pisa nessas bombas, que não pisa nesses explosivos, e que chegará até o destino que Deus já tem desenhado para cada um de nós. Jesus também deixou instruções de como vencer esses 4 assuntos aqui. Então eu não estaria fazendo um bom serviço aqui se eu não falasse para você, se eu não trouxesse o recado completo de como vencer esses 4. Como que faz, pastor, então, para vencer, para sobressair sobre essas coisas? Está na palavra de Deus, irmãos, está na Bíblia.
Jesus disse que há um tesouro do outro lado, mas para chegar lá, a gente ia atravessar um campo minado e tem 4 tipos diferentes de explosivos que vão tentar destruir. Sabe qual é o alvo? A nossa fé. Porque a palavra diz assim: será que quando o filho do homem voltar, encontrará o que na terra? Fé. Então esses explosivos, eles querem minar a nossa fé para que a gente não chegue ao nosso destino. E o primeiro explosivo é o medo. Porque o medo, ele faz parte dessas bombas que o inimigo vai colocar no caminho. É crer em 4 mentiras que o pai da mentira... Quem é o pai da mentira, irmãos? Pode falar o nome dele, ele vai te atacar. Ele mesmo. Essas 4 mentiras que Satanás, ele coloca. E o medo é resultado de quê? De crer numa mentira. Diga comigo, o medo é o resultado de crer em uma mentira. Medo é resultado de crer em uma mentira. Quando o diabo diz para você assim: você não é pleno, sua vida não presta, você não tem futuro nenhum, ele está mentindo para você. E quando nós damos ouvido ao mentiroso, nosso coração se enche de medo. E o medo é a mentira de Satanás sobre mim. E olha só, irmãos, como isso é seríssimo. Porque, irmãos, cada vez que a gente crê numa mentira, nós levantamos um altar ao mentiroso. Vou falar de novo. Toda vez que a gente crê numa mentira, a gente está levantando um altar ao mentiroso. Porque ele é o pai da mentira. No Éden, Eva creu numa mentira. E em seu coração ela levantou um altar ao mentiroso. A partir daquele momento, houve uma separação entre Deus e o homem. Porque Eva deu ouvido a uma mentira. Adão seguiu, deu ouvido a uma mentira. E toda vez que nós damos ouvido ao mentiroso, nós erguemos um altar a ele. Então, crer em uma mentira é uma atitude de adoração ao inimigo, uma adoração a Satanás. E a fé é um ato de adoração a quem? Vamos lá, não precisa ter medo. A fé é um ato de adoração a quem? A fé, minha fé, é um ato de adoração ao Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que tem fé, ele agrada a Deus. Sim ou não? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, 6 a 8. Só para dizer que a gente abriu mesmo, né? Senão, como é que vai pregar sem abrir? Pode colocar aqui Hebreus 11, versos 6 a 8. Olha o que diz a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus diz assim: de fato e de verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador, presenteador dos que o buscam. Próximo. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Olha só, irmãos. Pela fé. Então Noé, ele teve fé para acreditar numa verdade que viria um dilúvio. Sim ou não? Só que Noé vai além. Ele não só ouviu o que Deus disse e creu. Ele colocou em ação. Ele começou a construir uma arca. Ele colocou a mão na massa. A fé dele foi ativa. Então, pela fé, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que não se viam. O fim dos tempos, a culminação de tudo, a finalização de tudo, nós não estamos vendo ainda. Então, nós somos Noé para esses dias, amém? Jesus disse que os dias que ele viria seriam dias como os dias de Noé. Então, tem que se levantar os Noés desses dias, amém? Homens que têm fé para construir algo, mesmo sem ver ainda. Hello, alguém? Onde estão os Noés, as Noésas de Jesus? Divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viu, e sendo temente a Deus. Noé tinha medo de quem? Ele temia a quem? Porque ele cria na verdade por intermédio da fé. Noé não temia os outros, ele não temia uma sociedade, dizia: você é um louco, você está estragando, gastando sua vida em vão, à toa, construindo algo que é um fruto da sua imaginação. Sabe, às vezes as pessoas
mais próximo de nós fala: que loucura que você está fazendo. Você está gastando a tua vida construindo algo que não vai chegar a lugar nenhum. Mas, irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Preserve isso que você está construindo em casa. Preserve isso. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas a tua casa tem que ser uma arca. A tua família tem que ser uma arca. Não deixe que fatores externos interfiram com o que está dentro. Sabe por quê, irmãos? Vou falar. Posso falar? Não deixe que o de fora interfira com o que está aí dentro. Seja como um peixe. Um peixinho. O peixe, ele vive num ambiente salgado, né? Aquele peixe do mar, né? Logicamente o peixe que está no mar. Aí você vai lá pescar. Quem gosta de pescar aqui? Gente, bastante. Então, quando você pescar, traz uns peixes para mim que eu gosto de comer. Mas eu não gosto de pescar. Você pegar uns trap bass, essas coisas aí, traz que a gente faz uns muqueca. Mas o peixe, ele mora num ambiente o quê? Salgado. Não é saudável, mas salgado. O peixe, ele vive, ele nasce, ele cresce, reproduz, ele morre ali, né? Ele come onde ele faz as coisas dele ali, está tudo certo. Ele vive, ele nada nesse ambiente, ele está no ambiente salgado. Mas quando você pesca ele, que você traz para a mesa, que você abre ele, o que é que você coloca nele para comer? Ué, por quê? Mas você já está salgadinho lá no mar? Por quê? Porque embora ele more no mar, ele não se deixa influenciar pelos fatores externos. Embora ele esteja numa água salgada, a sua carne não é salgada. Deus deu a ele uma estrutura externa que blinda ele dos fatores externos. Deus deu uma carapuça, escamas, que o protegem das coisas de fora. Assim, sabe, como aquele betume que o Senhor colocou sobre aquela porta, não impediu que as águas do dilúvio entrassem na arca onde estava Noé. E não estava Noé sozinho, ele estava com a sua esposa, ele estava com os seus filhos, ele estava, sabe, com as suas noras. Noé estava em família, construindo algo. Continua o texto, sorry. Hebreus 11:7. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de quem? Da sua casa. Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, o que é que ele fez? Obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Homens de fé, que creem em uma verdade. Por meio da fé, crendo na verdade, nós erguemos um altar de adoração, não ao mentiroso, a Deus. Então eu creio numa mentira. Se eu creio numa mentira, eu vou dar vazão, vou dar espaço, vou dar lugar, jurisdição para um espírito de medo que vai me fazer consequentemente erguer um altar ao mentiroso. Mas se eu estou fundamentado na fé, inabalável, como esses homens, heróis da fé, eu vou me encher de fé, eu vou me encher de esperança, eu vou me encher de virtude para construir um altar a Deus, porque eu creio na verdade a meu respeito e o meu destino. Está comigo? Amém? Então, queridos, a ofensa é o resultado de crer uma mentira sobre o outro. Quando eu estou ofendido, eu estou crendo em uma mentira sobre o outro. Às vezes ele me fez até alguma coisa, mas às vezes nós estamos só ouvindo uma mentira do passado, do que já nos ofenderam. E a gente repete aquele assunto mal resolvido. Nós vamos entrar na palavra. Mas é como se o inimigo chegasse para Nicole e dissesse para ela assim: olha, Marcelo, ele só quer te usar. Ele não está nem aí para a tua vida. Ele não está aí para liderar você, o teu coração, para pastorear a tua vida. Porque ele quer usar o teu talento, o teu dom, para que ele seja projetado. Cai na real. Cai fora a liderança desse cara. Queridos, a partir do momento que ela crê numa mentira, o coração dela fica engodado, fica, sabe, mergulhado na ofensa. E se chegar o Pedro chegar ali para ela e dizer: olha, você viu sobre Marcelé? Não gosto desse cara. Não fiz nada ainda.
Mas a ofensa torna a pessoa impenetrável para ouvir a verdade sobre o outro. E Jesus disse assim: cara, isso é relevante, vocês precisam entender isso, porque para ser meus discípulos e chegar até o fim, vocês precisam ser livres da ofensa. Hello, igreja. Igreja do Senhor, povo lindo. Igreja do Senhor, povo santo. As portas do inferno não prevalecem contra ti. Igreja do Senhor. O inimigo começa a mentir. Está vendo que ele te tratou assim? Ele te tratou assim porque ele não gosta de você. Não, irmãos. Mentira de Satanás. Ele quer encher o teu coração de ofensa, te inocular, te tornar vulnerável. E você isolado, você é uma presa fácil para o capeta. E ele mina esse campo para você pisar nisso, explodir e não chegar ao teu destino como Deus quer que você chegue. Soldado de Jesus. E aí vem o engano, porque o engano é a mentira sobre quem é Deus. E Jesus fala assim: olha, virá o engano, e com o engano vão vir falsos profetas. Falsos profetas. E nós falávamos ontem na Rise, o Nilton pregava. Sabe, Paulo, ele está ali nos últimos dele, ele faz assim: Timóteo, olha só, fica firme na pregação das boas novas do Evangelho. Executa o trabalho de um evangelista, fala das boas novas. Sabe, não negocia a tua pregação. Sabe, não coloque em xeque aquilo que eu depositei em você, Timóteo. Mas seja firme na pregação. Porque no fim dos tempos, os homens, eles procurarão fábulas. Meu Deus, eles procurarão pessoas que falem o que eles querem ouvir. Eles procurarão pessoas que tenham recursos para eles ficarem mais ricos. Estratégias de investimento para eles crescerem. Mas eles não estão nem aí uns para os outros. E se possível for, eles vão passar por cima. Eles serão ambiciosos, amantes de si mesmos, lovers of themselves. Falou: Timóteo, não, você não, Timóteo. Você vai fazer o trabalho de um evangelista. Você não vai cair nessa armadilha, meu filho, porque foi eu que te gerei. Eu te gerei com lágrimas, Timóteo. Eu gerei você, eu te circuncidei, meu filho. Eu toquei na tua intimidade sem te castrar. Porque eu sou um pai que cuida de você. Eu te corrijo. Eu corrijo você. Eu tiro aquela pele insensível que não serve para nada. E eu te faço apto, sabe para quê? Para reproduzir mais líderes. Para reproduzir discípulos segundo o meu coração. E o engano, irmão, sabe o que é? Surgirão falsos profetas. São homens com a Bíblia na mão, que vão dar vazão, vão dar respaldo para a tua dor, para a tua ofensa, sabe, para a tua mente ofendida, para o teu coração ferido. Vai dizer: está vendo o que fizeram contra você? Sai de lá mesmo. Mas o caminho de Jesus não é esse. O caminho de Jesus não é esse. Como que a gente é livre, irmãos, das mentiras? Crendo na verdade. João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é uma versão sobre a minha história e Nicole. A verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. E quando eu coloco essa pessoa no meio da história, no meio do pleito, no meio da causa, ele equaliza tudo. Porque a pessoa da verdade, ele traz a resolução de todos os problemas. Aleluia. Então Mateus 24, 14, vamos ler. Eu estou encerrando. Mateus 24, 14. Jesus dá uma boa notícia, irmãos. Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todos os povos, a todas as nações. E então virá o que? Jesus disse: olha, o evangelho ele vai ser pregado para todo mundo. Não, olha, fica tranquilo. Vai acontecer. Vai haver avivamento, igreja.
Vai haver avivamento. Você lembra daquela canção? Vai haver um avivamento no meu país. Quem mais de 40 anos? Levanta a mão quem conhece, por favor, alguém. Ah, tem 3. Obrigado, pastor Benjamin, o senhor é fera, hein? 80. Quantos anos o senhor tem? 74. Eu sabia que tinha alguém aqui que ia me ajudar. Fofo. Vocês gostam, né? Isso aí, irmão. Jesus vai ter avivamento. Vai ter avivamento, pastor. Igreja, vai ter avivamento. Jesus falou. Ele vai avivar um negócio. Ele vai avivar a obra. Ele disse assim: o evangelho vai ser pregado a todas as nações, então virá o fim. Então não se preocupe com o fim. Ele vai vir, mas vai ser pregado o evangelho. Vai haver avivamento. Joel capítulo 2 está escrito que, sabe, os velhos sonharão, jovens terão visões. Eu vou falar velho, não, os adultos vão sonhar. Cara, deixa eu descer um pouquinho. Os adultos vão sonhar. Quem é adulto aí? Os jovens vão ter visão. Então os adultos vão sonhar. E os adultos, os sonhos dos adultos serão vistos pelos jovens. Amém? O sonho do pastor vai ser visto pelos jovens. Tudo que Deus prometeu e os pastores sonharam, a pastora sonhou, vai acontecer, pastora. E os jovens vão ter visão para ver o que vocês sonharam. Amém? Não só para ver o que vocês sonharam, mas para cumprir aquilo que vocês sonharam, segundo o coração de Deus. Isso é lindo, irmãos, porque Jesus disse: isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Jesus fala de coisas positivas que vão suceder, mas também ele fala que o inimigo está empenhado em colocar obstáculos e armadilhas para nos impedir de chegar à nossa recompensa e cumprir o nosso propósito. Então, essas armadilhas, esses tropeços, está lá em Mateus 24:10. Vamos voltar um pouquinho o texto. Mateus 24:10. Volta um pouquinho. A gente está começando essa manhã a dar um antídoto para a ofensa. Jesus está falando com os discípulos. É uma semana antes da Páscoa, antes da cruz. De novo, vou ser bem enfático com isso, porque é essa semana. É essa semana que você está vivendo, é hoje. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Para frente. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quantos vão perseverar até o fim? Quantos soldados vão perseverar até o fim? Pela graça, cheio da glória. Mas Jesus está dizendo aqui, olha, que haverão tropeços. Pode colocar, acho que a segunda lista aí para mim. Não sei se. Tropeços. Muitos tropeçarão. Muitos tropeçarão. O Senhor fala, isso vai acontecer. Tropeços acontecerão, irmãos. E a palavra para tropeço, ela é grega. Eu vou até falar aqui com medo do Marcelão, cadê ele? Marcelo, isso está certo aí. Escandalon. Escandalon é uma palavra grega. Isabel falou, cuidado para tu falar grego lá, que tem gente que fala grego, vai passar vergonha. Mas escandalon é uma palavra grega que Jesus fala assim: haverão muitos escandalons. E escândalo, eu fui pesquisar, é aquela pedra que você está caminhando, ela está um pouquinho mais saliente assim, ó, quase imperceptível. E você está caminhando, daqui a pouco você tropeça. É aquela pedra que no caminho ela se levanta para causar tropeço. É aquela vara que numa arapuca o animal toca e ela cai sobre ele e prende ele. É a isca de Satanás. Jesus está dizendo assim: haverão muitas iscas, muitos tropeços, e vocês vão chegar ao destino, mas essas coisas estarão à disposição, esses devices a dispor do inimigo, e ele vai colocar no caminho. Jesus disse assim: isso vai acontecer. Ele está advertindo que isso vai passar. Se levantarão pedras de tropeço, mas abra os olhos, porque Ele quer nos ensinar como sobressair essas armadilhas para a gente chegar ao destino que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Então haverá um tropeço, ou seja, muitos começarão a crer em mentiras.
que trará medo, luxúria e engano. Número 2, haverão ofensas. Haverão ofensas por causa dos tropeços, por causa dos escândalos, haverão ofensas. Muitos serão tentados a crer em mentiras, e a consequência será ofender-se com os outros. É Bíblia. Em terceiro, o engano. E porque as pessoas estão ofendidas com os outros, serão enganados por pessoas que com a Bíblia na mão darão respostas que satisfazem o coração ofendido das pessoas. Não são respostas que levam à reconciliação, mas a respaldar a ofensa e não resolver o problema. Jesus fala, isso vai acontecer. Vamos ler Lucas 17:1. O que é que a Bíblia diz em Lucas 17:1, irmãos? Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável, diga, é inevitável que venham os escândalos. Jesus é mister que aconteça escândalos. Vai acontecer, você querendo ou não. É inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Mateus 18:7, rapidinho. Mateus 18:7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Deus está dizendo, vai acontecer, é inevitável. Ai do mundo, porque isso vai passar. É necessário. E Jesus está dizendo, vocês precisam de armas eficazes para lutar contra isso. Eu vou passar elas daqui a pouco, mas as armas de Satanás você já está conhecendo. Os devices que ele usa. As armadilhas dele. Você está conhecendo aqui, ele usa para que a gente não alcance o nosso propósito. E o principal deles é a ofensa. O principal deles é a ofensa. Se há um claro propósito divino sobre um assunto na sua vida, o inimigo ele vai tratar de colocar a ofensa como impedimento. Quer ver? Se tem algo que Deus fala assim para alguém, olha, você vai ser um avivalista na sua igreja. Deus vai te levantar como alguém que vai, olha, sacudir a juventude da tua igreja, começar pela tua igreja, e depois você vai tomar o Cape Cod, as high schools, middle schools, elementary schools. Aí Deus fala assim, olha, Deus vai usar você para ser um instrumento de restauração na tua família, com os teus irmãos, com os teus pais, seus avós. Você vai ser aquele cara que vai, é o elo. Deus vai fazer, o que é que o inimigo vai fazer, irmãos? Colocar um tropeço de quê? Ofensa. Porque o cara ofendido ele não quer reconciliar ninguém. Ele não quer saber de restaurar relacionamentos. A pessoa ofendida, uma ofensa contra a igreja, contra pastores, contra irmãos, contra o seu cônjuge, ofensa em casa, ofensa contra os pastores, contra os seus líderes, seus boss, seus chefes. São pessoas que estão ali, olha, prestes a pisar e explodir, se destruir na ofensa e não ser usado para aquilo que Deus disse que faria com ela. Provérbios 18:19, vamos ler? Provérbios 18:19 é a palavra de Deus, irmão. Provérbios 18:19 diz que o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. O irmão ofendido, ele resiste mais do que uma fortaleza. Algumas pessoas dizem uma cidade fortificada ou com muros. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Os pleitos, as causas, elas são como ferrolhos de um castelo. A pessoa ela se torna inacessível, sabe? A Bíblia diz que os pleitos sem resolver são como ferrolho. As causas que não foram resolvidas são como ferrolhos. Ela impede um de entrar e o outro de sair. E você se torna uma pessoa inacessível. Mas onde estão aqueles que no ano das portas abertas são portas de reconciliação? Queridos, uma porta é algo que divide ambiente. Quem está fora e quem está dentro. Deus diz que são anos de portas abertas. Nós precisamos nos abrir à reconciliação, ao perdão, ser livres da ofensa, ser livres de todas as coisas que nos separam.
coração fedido é um coração que se fecha. Ele não pode ver nem receber algo da parte de Deus porque está fechado. Ele não consegue receber. E essa é a forma que Satanás usa para tentar nos enfraquecer e nos distanciar das promessas do Senhor. Mas eu creio que nessa manhã Deus vai trazer luz sobre nós aqui, sobre causas que não foram resolvidas, por pessoas às quais você fechou seu coração e nem percebeu. Foi um explosivo, sabe? Uma mina que estava escondida e a gente acabou cedendo a ela. A gente pode falar de milagre, a gente pode falar de avivamento, declarar que as nações vão adorar o Senhor, sabe? A gente pode falar, clamar por um despertar, por um avivamento, mas se o coração estiver ofendido, estamos impossibilitando receber algo da parte de Deus, a resposta que Deus quer dar para nós, irmãos. Sabe? E a nossa oração, ela não vai ser ouvida. Olha que sério isso. A oração, ela não é ouvida, nem a nossa oferta, ela é aceita. Se o coração está ofendido com alguém, Deus não vai ouvir a oração, Deus não vai aceitar a oferta, não importa se são milhões de dólares. Deus não está nem aí. Deus não aceita essa oferta. Mateus 5, 21 a 24, depois você lê lá. Diz assim: deixa a tua oferta, se conserta teu irmão e volta. Então, pastor, qual que é o antídoto para vencer a ofensa? Para a gente wrap up e encerrar a conversa. Peça perdão. Humilhe-se. Se humilhe. Peça perdão. Perdoe. Como ser livre da ofensa? Número 1, perdoe. Perdoar. Lucas 17, 3 a 5. Está lá escrito. Vou resumir a história para ficar mais condensado aqui. Lucas 17, 3 a 5. Os caras chegam para Jesus, o discípulo, e falam: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar quem me ofendeu? Até 7? Né? Uau, somebody love, né? Ó, papinho para Jesus. Jesus, como é a história aí que tu falou aí? Não, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que me ofende, Jesus? 7 vezes? Acho que ele falou assim: Jesus vai dizer, cara, o seu cara, né? 7 vezes é muito. Aí Jesus vira para ele e fala assim: 70 vezes 7. Faz a matemática aí, que é bom. 490 vezes por dia. Quantas vezes eu devo perdoar o meu pastor? 490 só. Se fizer 491, esquece. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão, seu líder, meu marido, minha esposa? Quantas vezes eu devo perdoar minha esposa? 490 por dia. Tem crédito essa mulher, hein? Meu Deus, muito forte. Quantas vezes, Jesus? 70 vezes 7. Eu estava lendo o plano de leitura bíblica da IPR Cape Cod. Quem lá? Quem está fazendo? Gênesis capítulo 4, versículo 24. Fala que Caim será vingado 7 vezes, mas quem matar Lameque 70 vezes 7. Eu falei: meu Deus. Aí caiu a ficha. Jesus referiu a um texto que fala sobre vingança e morte. Ele falou: vou anular esse decreto. Perdoa 70 vezes 7. Se Lameque tem que ser vingado 70 vezes 7, você vai perdoar 70 vezes 7 e a conta zera. 70 vezes 7. Põe na camisa depois. Vamos fazer uma camisa 70 vezes 7. Pra gente vestir. Perdoar. Aí o que é que o discípulo fala assim? Aí Jesus fala assim, é muito legal. Jesus fala 70 vezes 7. Aí o discípulo: Senhor, aumenta-nos a fé. Eu falei, uns fé de mais, outros fé de menos. Mas Jesus fala assim: Jesus, aumenta-nos a fé. Para expulsar demônio eu preciso de um pouquinho de fé. Pregar o evangelho nas nações, fé. Perdoar, aumenta essa fé, Jesus. Que é difícil, mas é possível, amém? É possível. Você disse que é para fazer, a gente consegue. Só alguém que foi perdoado pode dar perdão. Não perdoo porque quem me ofendeu tem razão. Eu não perdoo porque quem me ofendeu estava certo, tem razão. Eu perdoo porque eu quero ser livre da ofensa. Não é legal? Eu não perdoo porque eu quero estar certo. Eu perdoo porque eu quero ser livre. Irmãos, eu estava vendo com a Isabelle ontem um vídeo. Eu falei assim: eu quero ser uma pessoa inofensível, né? Eu aprendi. Que não se ofende com nada. E um dia eu liguei para um amigo meu,
Eu estava passando por um tempo assim, uma pessoa me ofendeu, mas me ofendeu com força. Eu pensei, eu mato, eu dou um sul, o que eu faço? Eu vou cumprir minha justiça. Eu liguei para um amigo meu que era mais espiritual que eu, né? E ele falou assim, tá acontecendo, macho? Eu falei, não, cara, tua voz tá minha troncha, que negócio é esse aí? Como uma gemada, né? Eu falei, não. Contei a história, ele falou, cara, sabe por que Deus, cara? Você é um homem de reino. Eu falei, eu? Homem de reino, cara, é igual a argamassa. Ele tem que ser mole. Ele só pode ficar duro quando tiver uma pedra em cima e embaixo. Eu falei, Marcelo, Deus quer te usar para reconciliar pessoas. Quem brigou com quem brigou, você tem que estar no meio, você não pode ser duro. Tu vai ter que ser mole, inofensível. Ele diz, não se ofenda, não se defenda, perdoe. Melhor coisa que eu fiz, irmão. Melhor coisa que a gente faz é perdoar. Porque o rancor, ele fecha o coração, mas o amor não guarda rancor. Tudo suporta. O amor, tudo suporta. Amar tem mais poder que julgar quando nós queremos transformar. Então vamos trocar nossas pedras por toalhas. Fica de pé, por favor. Vamos trocar nossas pedras por toalhas. O amor, ele é uma palavra. Jason Upton, que é um ministro de louvor muito conhecido, ele falou algo muito importante. Dá uma esticada aí. Diz assim, eu vou perdoar hoje. Jason Upton, ele disse assim, ele falou assim, o amor é uma palavra perigosa para aqueles que têm medo de perder o controle. Se você quer manter o controle, você tem medo de amar. Mas se você está apto para perdoar, meu irmão, deixa o controle. Segunda, não se ofender. Como se livre da ofensa? Não se ofenda. Provérbios 19:11 diz que a sabedoria do homem lhe dá paciência. O homem sábio, ele é um homem paciente. E olha o que diz segundo, sua glória é ignorar as ofensas. A glória de um homem sábio é ignorar as ofensas. Então não se ofenda, é impossível. Sabe, queridos, Jesus falou assim, olha, como é que ele falou lá? Ele falou assim, olha, é inevitável que as ofensas venham. Então se você ainda não foi ofendido, espera, você vai ser ofendido. Não sei se é hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, daqui a um ano. Essa é a experiência de ser gente. Deus chamou a gente para ser gente. Você não é anjo. Você acha que você é, mas não é. Você é gente, está tudo certo. Jesus ama a gente. Ele veio ser gente. Então não se ofenda. É melhor não se ofender do que ter que perdoar. Leva isso comigo. É melhor não se ofender do que ter que perdoar. Se a gente der lugar à ofensa, a gente nunca pode ver o fluir de Deus na nossa vida. E, em último lugar, humilhar-se. A Bíblia diz que Deus dá autoridade para a gente antes daqueles que a gente se humilha em amor. Você recebe autoridade sobre pessoas as quais você se humilha em amor. Sabia disso? Que as pessoas que você se humilha em amor, você ganha o coração delas. Isso é muito interessante porque Jesus, a última vez que eu trouxe uma palavra aqui foi em João 13. Em João 13 o que acontece? Olha lá, volta lá depois disso, assim, Super Bowl, dia do Super Bowl, volta, vê qual foi o dia, vem no culto, assiste o culto online. A gente falou sobre que Jesus lavou os pés dos discípulos. Foi o web mais legal do Super Bowl, naquele mesmo domingo. E no capítulo 13 de João, a Bíblia diz assim, Jesus, sabendo que o Pai tinha lhe dado todas as coisas, tomou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Jesus não creu na mentira que Judas já tinha entregue Jesus às autoridades de Israel. Jesus não creu na mentira do diabo, sabe? Olha, você não é mais teu, nem do Pai. Agora você pertence a Roma, vai ser crucificado e morto. Mas Jesus, sabendo que todas as coisas tinham lhe sido dadas pelo Pai, tomou uma toalha. Ele disse assim, Deus me deu tudo na mão. Falta o quê? Uma toalha, eu vou pegar. Pegou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Jesus, ele se humilha. E ele lavou os pés até daquele que viria a trair.
Nós somos livres da ofensa. Diga, eu sou livre da ofensa. Eu vou chegar na minha meta, no meu destino, para encerrar mesmo, irmãos. O último episódio é Jesus e Natanael. Jesus e Natanael estão testemunhando a respeito de Jesus, o Messias, e Natanael fala, impossível. Jesus, ele não é. Porque Jesus vem de Nazaré. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode? Pode alguma coisa boa sair de lá? Como que ele é o Messias? Não creio. Queridos, passa a cena para diante. Quem que está diante dele? Jesus, diante de Natanael. O que é que Jesus faz com Natanael? Você não crê em mim não, né? Você vai ver agora minha vingança. Jesus fala assim, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Uau! E Jesus fala para ele assim, Natanael, eu te vi. Embaixo da figueira eu te vi. O que é que ele responde? Rabi. Cara, ele falou de Nazaré não sai nada que presta. Quando Jesus fala, eu te vi, Natanael. Sabe que uma pessoa ofendida, ela quer ser vista. Uma pessoa, ela quer que você abra os olhos dela através da humildade, do amor. Você diga, cara, eu estou enxergando o ouro em você, mesmo que você não me veja, eu te vejo. E sabe, o poder que existe quando a gente enxerga o outro, enxerga o ouro nas pessoas, nos irmãos, nos cônjuges, nos pastores, seus liderados. Quando você vê o outro, você cria um espaço para que o outro te veja também. Que a gente seja livre da ofensa de uma vez por todas. Espero que essa palavra possa ter falado e ministrado no seu coração. Que você saia daqui abençoado nesse domingo. E que você viva uma vida livre da ofensa. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Nós vamos adorar um pouquinho. Vamos adorar o único. Queridos, só existe um trono que precisa estar de pé. É o trono de Jesus. Então eu convido você nessa manhã com liberdade. Sabe, se você foi ministrado, se Deus falou contigo ou não, também. E você está comprometido em viver uma vida livre de ofensas. Tem alguém que você quer chegar neles e deixa eu me humilhar, deixa eu chegar dentro de você, enxergar o ouro em você. Esse é o momento que você tem para isso. Nós temos poucos minutos enquanto nós adoramos. Ou se você quiser vir no altar, porque essa pessoa não está aqui, talvez seja um parente que está distante, que te ofendeu. Às vezes tem ofensa que você nem lembra. Deus vai trazer a memória aqui. Vem ao altar enquanto nós adoramos.